Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo On. Começando a agradecer aí o Felipe e a Marcela por essa parceria incrível com a Adega BH, que é a distribuidora oficial da Monan em Minas Gerais. Aqui é esse drink especial, essa bebida, né, preparada para você fazer o seu drink e poder efetivamente curtir a sua noite, curtir sua festa. Mas vamos ao que interessa. A gente está hoje aqui com um grande amigo, um grande parceiro. A gente estava no off aqui falando, foi bom que a gente acaba tirando esse tempinho também para a gente conversar muito sobre as coisas que a gente precisa tratar. Ele é professor com mais de 25 anos em experiência na área de TI. Ele participa do movimento das startups aqui em Belo Horizonte. É um cara extremamente inteligente e dedicado naquilo que ele faz. Rômel Vieira Carneiro, professorzão da PUC, um dos maiores que tem lá. Rômel, obrigado demais pela sua presença. Finalmente a gente conseguiu uma agenda com você para você vir gravar com a gente o Papo On. Assim é a forma da gente conversar, né? Antes de mais nada, Alisson, generosidade sua, obrigado pelo convite, obrigado por todas essas apresentações. Eu não sei se eu sou digno e merecedor de tudo isso, mas tenho realmente uma história muito interessante na área de tecnologia e empreendedorismo. É um prazer estar aqui com você hoje. O Papo On sempre busca trazer pessoas que tragam conteúdo para ser debatido. A gente trouxe temáticas aqui das mais variáveis, sempre trazendo questões ligadas a marketing, inovação, tecnologia, educação, né? A gente falou, né, nos nossos outros episódios muitas coisas interessantes. Se você não assistiu, acompanhe. Eu queria começar, Rômel, trazendo aí uma visão sua, né? Como professor, você está fazendo um movimento muito legal na PUC, a gente vai falar disso também, mas você tem aí uma capacidade muito grande de conectar esses jovens talentos que estão na faculdade, que você vê mentes brilhantes ali, precisando desenvolver, né? Do ponto de vista do desenvolvimento de programação e tal. E do outro lado, você tem aí um ecossistema de inovação, né, gigante, ou seja, você tem a faca e o queijo na mão, né, ainda mais em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Como é que você avalia hoje esse cenário da inovação e das startups em Belo Horizonte? Alisson, a gente tem aqui uma vocação muito interessante, né? A gente tem grandes universidades, a gente tem um contexto de muita riqueza, né? Minas Gerais tem toda uma história, tem todo um ambiente interessante, uma culinária destacada aqui no mundo. E, além disso, a gente tem criado aqui um ecossistema muito bacana, né? O São Pedro Valley, quando foi criado, aproveitou muito disso. Então, a gente tem um legado que foi criado por essas startups iniciais, que hoje são unicórnio, né? Uhum. Que cria um contexto muito bacana, junto com universidades, junto com empresas bem consolidadas. Tá certo que são empresas de commodity, né? Mas que geram um espaço para grandes oportunidades. Então eu vejo aqui um ambiente muito profícuo, um ambiente muito rico aí para esse desenvolvimento. E você está numa área dentro da inovação que ela é crucial para que a inovação aconteça, né? É claro que você precisa de talentos, mas você precisa de tecnologia e você trabalha isso dentro de sala de aula, né? Desenvolvendo aí software, sistemas, etc. Eu te pergunto, Rômel, como você, como mentor de startups, assim, que você né, conhece e trabalha as startups, o que está faltando hoje para o estudante, para esse novo personagem aí que está querendo empreender em Belo Horizonte? Ele tem ali uma boa formação, você está formando esse jovem, ele vai ter, né, a capacidade de desenvolver software, desenvolver soluções, de usar inteligência artificial, etc. Mas o que está faltando para esse jovem hoje, efetivamente, para a coisa crescer aqui em Belo Horizonte como cresceu em outras partes do mundo? Olha, eu diria não apenas aqui, né, mas o que a gente tem é uma geração extremamente interessante. Eu tenho feito um trabalho, está aqui no peito, né? Um trabalho onde eu estou podendo me aproximar muito desses jovens. E há uma crítica muito grande sobre essa geração. Eu vejo que há, sim, algumas questões extremamente problemáticas com essa turma, mas
Por outro lado, nós temos uma riqueza muito grande, nós temos um grupo de pessoas com uma leveza, um grupo de pessoas com um processador. Eu costumo dizer que é o seguinte, nós somos Celerons perto desses meninos que são processados com i9, com processadores extremamente poderosos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto complexo das redes sociais, do mundo digital, fazendo com que tudo seja muito acelerado, né? Então isso cria um ambiente onde esses jovens eles se sentem com muito receio, com muito medo de participar, de errar, de sabe, aparecer. Inclusive, assim, eles hoje estão criando uma dinâmica para vencer essa falta de privacidade, né? Uhum. Se você for olhar, eles criam perfis que não têm publicações, trabalham somente com stories, né? Eles usam demais os recursos de mensagens que não se perpetuam, né? As mensagens temporárias. Então, está faltando um pouco de orientação, né? Um pouco de acolhimento, porque legal. Assim, há uma matéria-prima maravilhosa, sabe? O que está faltando é um pouco dessa deles se permitirem errar e da sociedade fazer um acolhimento um pouco mais interessante desse potencial todo, sabe? Uhum. E aí, agora olhando por um outro lado, Romeu, o que as empresas estão buscando, além do conhecimento técnico, que ele é evidente que tem que acontecer, a pessoa tem que ser formada, tem que ter conhecimento, não formado, mas né, ter o conhecimento técnico, o que as empresas olham? Que tipo de profissional essas empresas olham hoje? Falam assim, vou contratar esse menino aqui, ou essa menina aqui, porque eu tô achando que aqui tem. O que despertou nessa pessoa do RH? Bom, a gente percebe que, né, as empresas conseguem já ter uma clareza muito grande que a habilidade técnica, ela é muito simples de ser formada, isso aí assim, já é conhecido, né? O que as empresas né, nos procuram, né, é em busca de pessoas que tenham um pouco mais de iniciativa, um pouco mais de propósito, sabe? Que queiram efetivamente se engajar em alguma ação, né? E isso é muito engraçado. Eu tive um aluno que chegou para mim e falou assim, Romeu, era um aluno brilhante tecnicamente. Teve um dia que ele participou da aula, eu deixei ele colocar algumas ideias e a sala de aula é isso, né? A gente não é dono das coisas, a gente articula, a gente trabalha e quando você abre espaço para pessoas brilhantes, você tem até um colega dentro de sala que é o seu aluno e participa. E ele falou comigo uma certa vez que ele estava tendo dificuldade em entrar nas empresas pela falta do fit cultural. Então, assim, as empresas estão querendo pessoas que se encaixem bem naquele ambiente para criar um clima organizacional bacana, porque é esse clima que vai propiciar você ter um desempenho, né, fora da curva. Então, assim, as empresas querem, sim, pessoas com habilidades técnicas, mas elas querem pessoas que tenham a tranquilidade de entrar em times, saber colaborar, saber participar, né? Porque elas prezam muito esse clima organizacional, elas prezam esse ambiente. Então são essas pessoas que vão fazer a diferença nessas empresas. Alguém que chega, sabe ouvir, sabe aceitar uma crítica, que sabe participar, que sabe colaborar, que sabe fazer o time. Que é as soft skills, né? Aquelas competências socioemocionais que configuram, né, uma pessoa preparada, ou que é mais... que é possível, né, a pessoa ter mais preparo a partir dessas competências. O Romeu, você, como coordenador aí de vários cursos de especialização, incluindo a gestão e análise estratégica de dados e desenvolvimento full stack, né? Qual dessas áreas você entende hoje, dentro do guarda-chuva de TI, que são as áreas mais promissoras para olhar, assim, no ponto de vista
do aluno, daquele que quer empreender ou daquele que quer aprender a programar, por exemplo? Porque agora a gente abriu demais, né? Você tem a parte de segurança, que é muito forte, você tem a própria inteligência artificial e você tem as programações. O que está sendo mais falado ultimamente? Alisson, a hype hoje, né, é a inteligência artificial. O que a gente percebe é que com essa grande mudança que veio com o ChatGPT, isso é uma questão extremamente evidente, mas eu gostaria de chamar a atenção que isso é algo, né, que já vem de muito tempo. Na verdade, o conhecimento de inteligência artificial ele não é de hoje. Quando eu passei pela faculdade, a gente já tinha muitos conhecimentos. Começou em 1950 ali. Muito do que a gente está usando hoje, ele está aí há 20, 30 anos ou mais, né? Então, assim, vai passar. Essa hype vai passar, né? IA vai virar commodity. Nós vamos ter IA igual água, né? Todo mundo vai ter dentro de casa, todo mundo vai usar, todo mundo vai aplicar isso nas soluções. Então, em outra perspectiva, nós vamos ter que dados vão ser abundantes. Nós vamos ter sistemas espalhados, igual a gente tem um smartwatch, daqui a pouco a gente tem um anel inteligente, né, já nas mãos das pessoas, ele já está no mercado. A gente vai ter óculos, né, recentemente a Meta lançou aí uma coisa realmente diferenciada. Então nós vamos ter dados abundantes, há dados sobre tudo. A gente já tem em várias frentes, mas isso vai ser cada vez mais perceptível e disponível. Então, o que eu percebo? Processar esses dados. Então, infraestruturas para processar esses dados. Ferramentas de análise. Você analisar esses dados, tomar decisão, utilizar esses dados em seu favor, né? E entender como que esses dados podem ser usados. E aí entra a questão que você falou da segurança, e não só da segurança, né, mas questões éticas, questões de privacidade, uma análise fina sobre isso, né? Eu penso que isso é uma tendência que vai ser muito forte dentro aí desse futuro próximo. E para além disso, é a gente entender pessoas. É a gente entender que experiência que essas pessoas querem dentro desse mundo que está se configurando. Uhum. Né? Que é o que a gente chama de user experience. Uhum. Né? Que é você perceber o que vai atrair a pessoa, o que vai motivar essa pessoa a entrar para esse seu time, para esse seu produto, para esse seu serviço, como que você vai fazer a diferença para essa pessoa, né? Por meios digitais, com as ferramentas e os instrumentos digitais, e como que você vai multiplicar a sua base a partir da experiência que essa pessoa teve. Então, eu vejo muito isso. Como lidar com dados e como entender como fazer o mundo digital encantar e perpetuar aquela pessoa que você trouxe para a sua base, para a sua solução, para o seu produto, para o seu time, digamos assim. Interessante isso, Romeu, que você está trazendo, porque é quase um paradoxo. Quanto mais digital a gente fica, quanto mais tecnologia a gente tem para automatizar processos, para evitar que a gente converse com o nosso consumidor e um robô fale com a nossa voz e consiga, né? Ou seja, a gente está cada vez mais digital, mas cada vez mais olhando para o humano, né? Ou seja, por trás da tecnologia tem pessoas e as pessoas compram de pessoas, elas querem se relacionar com pessoas e parece que a gente sente essa carência de, eu preciso conversar, não aguento mais conversar com uma máquina, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo, né? Então a pessoa tá cada vez mais buscando essa humanização. E a gente vê isso muito com as marcas, né? As marcas que se sobressaem são essas que trabalham essa relação mais humana. Mas aí eu te pergunto, Romeu, assim, dentro ainda dessa esfera da inteligência artificial, que é uma temática muito transversal aqui no Papo On, a gente fala disso em várias instâncias, né? Como que a inteligência artificial vai facilitar esta relação humana?
Ou é um paradoxo que eu estou dizendo, ou seja, ela não vai ajudar? O que você pensa que a inteligência artificial como ela pode ser aplicada para que ela permita que as pessoas sejam cada vez mais humanas e façam trocas humanas? Essa assim, é uma pergunta meio estranha, assim, mas... Veja que nós temos com a inteligência artificial, nós vamos ganhar superpoderes. Já estamos ganhando, né? Quem aí, você não está usando o ChatGPT? Se você não conhece o ChatGPT, por favor, acesse agora, já crie a sua conta e entenda, né? Seja você quem for. Outro dia eu conversei com uma médica, amiga, ela falou, isso não é para mim. Eu falei, é sim. Né? Então, assim, todas as pessoas vão conseguir superpoderes com a inteligência artificial. E pensa aí, quantas vezes você não fez uma iniciativa, você não propôs uma iniciativa porque você não tinha condições de realizar aquilo com os braços que você tinha? Percebe? Uhum. Agora você tem esses braços. Né? Hoje eu virei designer, eu virei copywriter, eu virei programador de novo, porque eu já tinha meio que aposentado algumas chuteiras ali, né? Então, assim, hoje eu volto a fazer os programas das coisas que eu preciso para agilizar minha vida, né? A gente consegue fazer a interação nas redes sociais criando copies que antes a gente precisava de uma pessoa especializada naquilo. Então, o que a gente percebe ela vai nos dar poderes para gerar iniciativas que antes elas não eram concebíveis. Uhum. Vai dar escalabilidade para coisas que a gente antes não tinha condições. E com isso, você tem uma ferramenta para identificar como cada pessoa interage dentro do seu ambiente. Aí, uma coisa até que depois, né, vale a pesquisa, que é a chamada hiperpersonalização. Uhum. Hiperpersonalização é eu entender você, e a inteligência artificial vai me dar essa ferramenta. Eu preciso ter, né, repertório, compreensão de que as pessoas precisam dessa atenção, que a experiência bacana que eu vou oferecer para elas é aquilo que para ela faz sentido. Uhum. Eu consigo, com a ferramenta da inteligência artificial, mapear essas coisas. Eu acho que ela vai substituir muitas tarefas, com certeza. Acho não, eu tenho certeza disso. Mas, ao mesmo tempo, vão surgir coisas que a gente não faz a menor ideia hoje que serão possíveis. Mas aí, fazendo um pouco de advogado do diabo, assim, Romeu, quando começou essa conversa de inteligência artificial, as pessoas falavam assim, que bom, agora a gente vai conseguir colocar tarefas para que a inteligência artificial faça e a gente vai trabalhar 4 dias por semana ao invés de 5, ou seja, esse tempo das coisas que a gente demorava para fazer, que escrever um texto, fazer uma cópia, etc., a gente vai fazer mais rápido, com isso vai sobrar mais tempo para a gente poder não trabalhar, por exemplo, e ficar famoso ócio criativo ali. O que a gente está percebendo, pelo menos eu estou percebendo, é que as pessoas estão ficando mais produtivas do que já eram e estão trabalhando ainda mais, porque agora, como você disse, aumenta a possibilidade de fazer coisas que ela não tinha condição de fazer, ou seja, não era para reduzir o nosso trabalho, botar uma máquina para fazer coisas chatas, né, repetitivas, e a gente ficar um pouco mais descansado e ganhando dinheiro através, né, por meio dessa máquina. Não lhe parece assim um pouco que essa tecnologia vai aumentar o nosso trabalho, a gente vai ficar ainda mais falando, não tenho tempo para isso, né? Ninguém tem tempo para nada, assim. Pô, mas a inteligência está aí, não, mas agora eu estou fazendo 20 coisas, agora eu estou escrevendo um livro enquanto eu dou uma aula, enquanto eu... Enfim. Bom, vamos para a terapia, né? Existe um desafio aí que é você se satisfazer com determinadas conquistas, né? Isso é um trabalho que precisa ser feito, né, por todo mundo. Mas, via de regra, o que a gente está vivenciando é um momento de transição. Então, nesse momento de transição, nós estamos experimentando coisas que nós não tínhamos hábito, né? E como se diz, né? Você nunca caiu num pote de mel, você vai se lambuzar mesmo. Então, assim,
nós estamos vivenciando esse momento de conhecer as possibilidades que existem e aprender a lidar com isso, né? Em algum momento aí à frente, a gente vai começar a ver os problemas, como é natural, a gente ver os problemas do excesso desse uso. A gente já está vendo excesso de tela, né? O vício em dopamina com as infinitas passagens ali de feed. Então, assim, vai ter esse momento de transição. Eu digo que é o seguinte, é um privilégio vivenciar isso, né, na história da humanidade. Mas é cansativo. Isso vai se acomodar. Mas nesse momento, né, a gente vai querer fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro hoje. Porque exatamente. Agora é possível. Agora dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas aí, né? Vamos para a terapia. Você precisa identificar ali o limite onde você vai se satisfazer, né? Com essas realizações e levar a sua vida num ritmo que seja interessante. Ótimo. Romeu, eu queria tocar num assunto né, dentro da nossa conversa, que é a questão do futuro da universidade, né? O que você entende? O que está acontecendo com a universidade hoje? E para onde que ela está caminhando? Uma vez que ela deixa de ser esse repositório de conhecimento, vai lá e aprende, vai embora para casa, faz um para casa e devolve, para ser uma outra coisa, que a gente ainda não sabe exatamente qual que é. A gente sabe a vocação da universidade, mas a gente não sabe o que ela vai se transformar, porque a sociedade também reconfigura. O que você pensa no futuro? Vamos pegar um futuro curto, 10 anos nas universidades. Eu vou falar uma coisa aqui que um colega vai gostar, né? Que é o seguinte, a universidade é e será o lugar onde a gente vai fazer pesquisas profundas, abstratas, teóricas, e a gente vai evoluir a ciência, né, trazendo novas coisas para a sociedade. Então, nós não podemos descartar que esse lugar, ele é muitas vezes incompatível com esse burburinho, essa praça pública, essa miríade de coisas. O pesquisador de alto nível, ele precisa de silêncio, ele precisa de tempo, ele precisa de concentração, ele precisa se deter em cima daquilo, sabe? Então, nós não temos como mudar em grande escala essa parte. Agora, existe a outra parte. Aqui eu estava falando da pesquisa, né? A universidade é um tripé de pesquisa, ensino e extensão, né? A pesquisa, ela precisa desse ambiente, precisa desse local que a universidade fornece. O ensino e a extensão, eles estão muito mais dinamizados. Então, quando a gente fala, né, da extensão, ficou muito mais fácil fazer extensão. Você está perto de tudo e de todos, é mais fácil conversar com as pessoas, é mais fácil interagir com as pessoas, porque a gente tem ferramentas abundantes para isso. No ponto que tange o ensino, nós temos realmente uma transformação muito grande, muito grande. Lá atrás, né, se a gente for voltar na história da educação, se a gente for fazer uma revisão histórica, você vai perceber que é o seguinte, antigamente as pessoas tinham conhecimento e você passava o conhecimento de uma pessoa para outra. Com o advento, né, da imprensa, a gente começa a ter livros, a gente começa a ter essa materialização, e aquilo era caro, né? O dono do conhecimento era aquela pessoa que tinha os livros. Então você tem ali nas bibliotecas aqueles centros, né? E aí vem a revolução digital, pulando um pouco essa história para a gente ser mais sucinto. Você vem para um espaço onde o conteúdo, a informação, os dados, eles estão livres, né? Você pega seu celular aqui e acessa tudo. Você acessa tudo. Hoje a gente tem, né, lá na PUC, a gente tem uma parceria que o aluno acessa 50 mil livros. Isso é algo assim inimaginável. Eu lembro de ter vindo da Federal de Viçosa, que foi onde eu formei, eu vim aqui para o ISEX para buscar um livro atrás de orientações sobre série de Fourier.
né? Ou seja, eu tive que vir nas férias para pegar um livro aqui que não tinha lá em Viçosa aquele tipo de conteúdo. Então, nesse sentido, né, como transmissora de informação, de conteúdo, a universidade ela não é mais o grande objetivo da universidade, né? E aí eu gosto de dizer muito que a universidade virou o centro de experimentação. Uhum. É o lugar onde a gente se permite brincar com conhecimento, né, experimentar coisas, fazer projetos que possivelmente não vão dar em nada, no sentido de aprender, no sentido de testar. Então eu vejo a universidade hoje como essa praça onde a gente se permite trabalhar, fazer provas de conceito, experimentar. E aí é onde eu acho que, inclusive, boa parte dessa nossa conversa se localiza. A experimentação. Uhum. As pessoas têm que experimentar essas coisas que estão acontecendo com inteligência artificial, então fica aí a mensagem, né? Se você não conhece o ChatGPT, se você não conhece LLMs, experimente o quanto antes, né? É esse o ponto. Eu acho que a universidade vai ser esse lugar de trocas para amadurecer as pessoas sobre como que essas coisas funcionam e a gente formar de fato as pessoas nas competências derivadas dessa experimentação. Muito legal. Eu tive uma aula semana passada lá na Federal, no doutorado, que a professora, incrível professora, trouxe para a gente isso muito que você falou, esse espaço da ciência, o tempo da ciência, o tempo de desenvolvimento da ciência, que precisa ser contemplativo, observador, ele precisa de um tempo para que as coisas aconteçam. Ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade imediatista, que busca as coisas de maneira urgente. E eu lembro, voltando um pouco mais atrás, quando eu visitei o Vale do Silício e conversei com brasileiros que trabalhavam lá. E eu falei assim, tá, para onde que as coisas estão indo? Ele falou assim, as coisas agora são conhecimento em T. Que você sabe um monte de coisa assim, mas você pega uma coisa profunda. Você vai lá no fundo. Então, o que você sabe sobre inteligência artificial, todo mundo sabe, mas o que você sabe especificamente que ninguém sabe? Esse é o grande valor, né, que eles disseram para mim naquela época. E aí, volto a tentar criar sentido nessa conversa, assim, quando a gente olha por esses lugares, Rômel, esse conhecimento profundo, ele está exclusivamente nessa parte da academia que você disse, que é da pesquisa, que é o desenvolvimento de patentes, etc. Ou a gente consegue ainda, nessa urgência nossa de saber tudo um pouco, focar em uma determinada competência e fundo nela. E para completar, isso é uma diferença quando você vê um aluno mais focado nisso ou o caminho são sempre conhecimentos mais horizontais? Alisson, eu gosto de pensar e acreditar que há espaço para tudo, há espaço para todos, né? A gente volta na discussão do generalista e do especialista, né? Eu sou um generalista, né? E amo isso. Eu acho que assim, isso me traz uma riqueza, né, nas experiências de vida muito grande. Mas a gente precisa entender, como a gente estava falando, né, da experiência do usuário. Aquela pessoa, ela quer a experiência diferenciada naquilo que ela vai experimentar, naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela vai comprar. Então, é muito importante para aquela pessoa que exista ali um especialista que entenda daquele mercado, daquele contexto, daquelas pessoas, daquela geração, daquela, né, faixa etária. Então, há uma necessidade do especialista em vários lugares, assim como nós precisamos, né, de pessoas generalistas que consigam olhar para além daquela caixa, né, articular com as diversas pessoas que estão envolvidas, entender que aquilo ali pode ser um diferencial num modelo de negócio, além da experiência, né, de fato que o cara vai ter. Então, assim, eu acredito que não existe um único lugar, seja generalismo, seja especialidades, né? E você me trouxe uma coisa interessante aqui quando você estava falando, Rômel, que eu dou um exemplo assim, quando você fala do generalista e do especialista.
Qual que é o sentido? Eu não vejo muito sentido, por exemplo, um vendedor de livros, uma pessoa que trabalha na livraria, que não possa te indicar um livro, porque ela não leu o livro. Um sommelier que não pode indicar o vinho porque ele não tomou o vinho. Ou seja, qual que é o sentido de ter... Fica fraco, né? Me fala um livro para eu ler. O cara fala assim, que você gosta? Eu gosto de Segunda Guerra Mundial. Ele fala assim, não, compra esse aqui eu li, maravilhoso. É o melhor livro que tem. Se ele não tem... O Google me ajuda. Eu vou ter os 5 melhores livros sobre Segunda Guerra, vai ter lá. Tem uma coisa, lista, né? Tem uma coisa engraçada, não sei se eu vou cortar seu raciocínio, mas tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Eu sou um tecnófilo, né? Eu amo tecnologia, eu tô na área, não é à toa. E, cara, quando você vai comprar um notebook, quando você vai comprar uma câmera, quando você vai comprar um microfone, né? Na maioria das vezes, você chega numa loja... Você que é aficionado por aquilo, né? Você chega numa loja e você sabe muito mais do que o cara, né? Isso até tá virando um desafio para o varejo presencial, que é você conseguir prover ali alguém que atenda esses, né, aficionados, que façam um atendimento diferenciado. Mas é nesse sentido. É nesse sentido, porque você tá indo numa loja específica, né? Porque quando a gente volta um pouco, quando você ir na loja de discos, você falava assim, o cara falava assim, esse aqui são os discos novos que chegaram da Inglaterra, você tem que escutar isso aqui, esse é o maior movimento que tá tendo aí do rock, a coisa está indo para cá. O cara consegue te dar uma visão do que tá acontecendo na música, para onde que as coisas estão indo, né? Se você é DJ, você vai ter uma conversa com esse cara, assim, de horas. E isso é transformador na experiência que a pessoa vai ter. Tudo, porque... E aí as pessoas hoje estão assim, me sugere alguma coisa, tem isso aí, né? Você não tem profundidade, você não sabe se é a melhor. Na verdade, eu nem sei se existe a melhor, né? Porque o que mais tem hoje é as 5 melhores lugares para visitar, os 5 melhores filmes para ver, os 5 melhores, né? Enfim, tudo é um grande repositório de oportunidades que a gente mal consegue consumir, né? Sim. Rômulo, eu queria entrar numa outra questão, ainda dentro da nossa temática, que eu queria reforçar um pouco mais a questão da escola e do aluno. Você trabalha com mentes brilhantes, pessoas incríveis que você tem como aluno, e você uma vez disse para mim uma coisa que me chamou muita atenção. Você viu que o menino era brilhante, você perguntou para ele, o que você está fazendo aqui? Né? Ele falou assim, eu cansei de ficar em casa, eu não quero ficar na minha casa, dentro do meu quarto. E aí eu fico pensando, nós estamos falando assim de um recorte dentro da região sudeste aqui, dentro da nossa bolha. Quantas mentes brilhantes que nós não temos no Brasil, que estão nesse momento agora estacionadas, porque não tem uma oportunidade de ter um professor como você que pega esse menino, tira ele daquele lugar, não, você vai sair do seu quarto e você vai desenvolver um software que nós vamos vender lá para a Fiat, lá para o Japão, né? Você vai ganhar milhões. Como que a gente consegue sacudir, se esse podcast puder chegar nesses meninos que estão agora assistindo dentro dos seus quartos, são gênios, né? Eu acho essa geração genial, esses meninos são geniais, né? Só precisa sacudir esses meninos para eles falarem assim, tá, eu posso fazer as coisas, né? Como é que a gente consegue trazer essas pessoas para transformar? Porque eu acho que é um poder transformador, né? A educação tem, né? Com certeza. Alisson, isso que você comentou realmente foi algo assim emblemático, né? A gente está vendo essa geração dentro dos seus quartos com as portas fechadas, né? Porque eles estão sendo muito incompreendidos. Eles estão sendo forjados nesse ambiente digital que a gente está vivendo, né? Então, assim, eles já chegaram e toda a vida dele estava retratada na rede social. Isso é alguma coisa, né? Até que a gente está tendo um pouco mais de cuidado agora. Mas eu mesmo fui um dos que publicou várias coisas, né? Das crianças, eu tenho 2 filhas. E eles estão passando... Não era, né? Antigamente a gente estava nos álbuns de fotos de casa. Eles não, eles estão na internet, né? Então, assim, eles já estão sendo expostos desde sempre, né? Eles estão com medo de fotos, eles estão com medo de aparecer, eles estão com medo de errar, porque é o seguinte, a qualquer momento, todas as pessoas têm o grande poder de viralizar um momento mais simples que seja. Uhum. Então, né, há um receio muito grande, na minha visão,
de que esses jovens, eles encontrem um ambiente onde eles não sintam receio, onde eles não sintam medo, né? Que ambiente é esse? Cara, onde que tá? É a aí universidade? Aí é que tá. Eu acho que tem que ser tudo, tem que ser todos os lugares. Graças a Deus, né? Eu fico feliz em ver um movimento muito grande das pessoas refletirem sobre comunicação não violenta, né, sobre diversidade, sobre acolhimento, né? A gente fala muito, a PUC tem uma formação humanista muito forte e a gente discute isso de maneira corriqueira. Uhum. Eu tenho um exemplo, que é um exemplo assim, emblemático para mim, que foi o seguinte: eu tinha um aluno com traços de autismo e eu simplesmente não conseguia compreender o fenômeno que estava acontecendo ali. Eu não conseguia compreender aquele menino, né? E eu estava tendo realmente grande dificuldade, porque a gente tem uma vida corrida, a gente tem na universidade um apoio para a inclusão, mas é difícil você pegar um relatório de inclusão, entender esse relatório e partir para a sala de aula, né? E fazer aquela mudança de postura, né, da maneira como você interage com essas pessoas. Eu tive uma felicidade de compartilhar isso com uma colega de docência que é mãe de uma menina com traços autistas. E aí, cara, a 20 minutos de iniciar a aula, eu tive uma aula, sabe? Eu tive uma senhora aula de uma pessoa que está vivenciando isso, né? Eu estou falando de um caso extremo, né? De um caso mais crítico, mas se a gente for fazer uma transposição, nós vamos identificar isso. Quando a gente fala, né, da diversidade que a gente tem hoje, quando a gente fala das características dessa geração, né? Você vai ver que é o seguinte: há pouco acolhimento. Há uma compreensão muito pequena da realidade que essa turma está vivendo. Então, só para concluir, né, eu entrei em sala de aula logo depois dessa minha pequena aula de 20 minutos e, cara, eu consegui promover uma participação desse aluno de uma maneira realmente assim transformadora, sabe? Nesse dia, eu fico até encantado com o que aconteceu, que é o seguinte: ele participou da aula em 2 ou 3 vezes, eu consegui fazer high five com o aluno, para você ter uma ideia do tipo de sintonia que eu consegui ali naquele momento por ter tido uma preparação mínima, né? Eu sou de uma geração que isso aí não era tratado, não era considerado, né? Então é muito difícil para a gente que vem dessas gerações compreender, mudar a nossa postura, e mudar essa postura, cara, requer toda uma reflexão, não é só um relatório, não é só um pôster que vai... Não, você precisa entrar num processo de empatia com aquela pessoa, né? Baixar a sua guarda, entender a realidade daquela pessoa e falar o seguinte: foram algumas coisas interessantes, que é o seguinte: você não pode dar para um aluno, né, que tem autismo em níveis maiores, você não pode dar 3 opções, dá 2. É A ou é B? Se você der A, B e C, ele vai ter uma dificuldade. Então, A ou B? Pronto, resolvido. Cara, é tão simples. Que legal, né? Na hora que você percebe isso e você muda a maneira como você interage ali, cara, a transformação... E aí, respondendo sua pergunta lá no início, né? Tá faltando a gente aplicar nos nossos ambientes, dentro da universidade, em casa, né, na sociedade, esse acolhimento de entender quais são as características dessa geração que é, como você disse, brilhante. Né? Eu vejo meninos e meninas, né, pessoas de toda natureza, de toda orientação, trazendo, cara, reflexões extremamente interessantes, né? A partir do momento que você acolhe. Não, é interessante, Romeu, porque eu falei, eu vou chamar o Romeu no Papo On, que nós vamos falar sobre tecnologia, sobre isso, sobre aquilo, e tá um podcast ultra humano, assim, tá? Tem nada de tecnologia, que interessante isso, é um senhor paradoxo, assim, pra gente observar, né? Era uma pessoa que era para conversar técnica, que a gente falar se o JavaScript é A ou B,
a gente, né, binário aí, a gente está falando de acolhimento, está falando de coisas que também é interessante quando a gente começa, né, o Papo On está no seu 9º episódio, e a gente vai vendo os outros, né, e como é que essas palavras aparecem em várias situações. Quando eu conversei com a Renata Gazinelli, que também está no nosso podcast, ela é diretora do Grupo Bernoulli, na área de pedagogia, e ela falou assim, primeira coisa que tem que fazer com esses professores que estão assustados com a tecnologia é acolhimento. É você acolher, né? É você trazer a pessoa para o seu momento ali, para que você possa, então... Tá todo mundo pressionado. E tá todo mundo pressionado. Isso é muito interessante a gente tratar. Então, quando a gente está falando de tecnologia, parece que a gente, né, vai trabalhar mais, vai ter mais dificuldade, vai ter mais problema, novas coisas para aprender. Mas eu acho que a gente tem que voltar atrás, né, Romulo, e começar a pensar mais nas pessoas, mais nas relações, mais no que a gente está fazendo da nossa vida, para aquela grande história, assim, vale a pena tudo isso, cara? Porque você pode morrer agora, você pode cair duro porque você está trabalhando sem parar, você parou de ver seu filho crescer, você parou de fazer as coisas que você gostava, porque você entrou numa paranoia onde você tem que ser belo, você tem que ser... No Instagram, você tem que ser belo, você tem que ter um corpo, um físico perfeito, você tem que ser um cara amado, desejado, enfim, você tem que ser que é dificílimo a gente ser, né? Cara, é paradoxal realmente, né? A gente tem a necessidade de compreender essas tecnologias. Você me fez lembrar de um livro do Klaus Schwab, né, o criador do Fórum Econômico Mundial. É um livro fininho, recomendo a leitura, A Quarta Revolução Industrial, onde ele faz um apanhado das tecnologias. Uhum. Ele né, trata blockchain, ele trata inteligência artificial, impressão 3D, muito também de como que a saúde está evoluindo, com novos tecidos, com, né, impressão de comida, impressão de órgão. Mineração de dados. Uma série de coisas. Né? E aí, quando ele contextualiza isso tudo, né, ele traz esse apanhado, ele vai fazendo um estudo sobre o impacto na sociedade, o impacto no trabalho, o impacto no governo, o impacto no ser humano, o impacto... E aí ele chama para essa discussão sobre o seguinte, gente, não vale a pena a gente investir nessa inteligência artificial, nessas tecnologias todas, né, se não for para qualidade de vida das pessoas. Uhum. Né? Somos nós que estamos aqui no comando disso. Então, assim, essa reflexão é extremamente necessária. A gente precisa, assim, eu sou um defensor de que todo mundo precisa estudar tecnologia. Né? Eu venho falando isso, eu trabalho essa questão da inclusão digital, eu acho que eu trouxe para mim como uma missão de vida, né, que é conseguir, por meio da tecnologia, manter emprego das pessoas, manter qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que isso vai promovendo uma dificuldade cada vez maior, né, da gente lidar com isso. Mas é importantíssimo, fica a mensagem, né, se eu posso deixar uma mensagem, é importantíssimo que você entenda que a tecnologia não é uma opção. Né? Isso aí é inexorável, a tecnologia vai tomar conta das nossas vidas. De que forma é que a gente precisa trabalhar, entendeu? Uhum. E aí, nesse livro do Klaus Schwab, ele coloca exatamente, né, o Fórum Econômico Mundial, ele discute como que todas essas tecnologias estão impactando toda a nossa vida, né, e qual que é o rumo que a gente quer para essas coisas. Então, existem trabalhos extremamente interessantes já, né, em curso aí na Europa, no Brasil, né, o Congresso tem discutido muito sobre como que, né, nós vamos conduzir a inteligência artificial. Então, é muito isso. Né? Eu sou um cara da tecnologia, eu promovo tecnologia, eu ensino tecnologia e eu acho que as pessoas precisam compreender cada vez mais sobre isso. É interessante, Romulo, porque, por exemplo, esse furacão que passou nos Estados Unidos agora, em Tampa, na região, né? Tem muita tecnologia ali para prever, para mapas muito bonitos, né? Assim,
muita qualidade para você entender que horas que vai encostar na terra, que horas que vai ser velocidade, etc. Uma série de tecnologias, mas a gente está basicamente buscando uma solução rápida para evitar mortes, né? Para que as pessoas saiam com segurança e tal, que é a condição básica. Saia com a roupa do corpo, vai embora, some daqui, porque vai passar vai ter né? Olha que coisa interessante, né? Um tanto de tecnologia envolvida, mas com um objetivo único que é fazer você salvar sua vida, né? Então, acho que a tecnologia tem essa premissa também, né? De ser responsável para melhorar a qualidade de vida, para manter a vida, para aumentar a qualidade de vida das pessoas. E aí, acho que a gente tem que trabalhar com essa visão para a vida e para as pessoas, né? Porque senão a gente fica máquinas com máquinas, ficamos tão robotizados quanto as próprias máquinas, né? Com certeza. Muito legal. Romeu, antes da gente finalizar, eu queria que você fizesse aqui um fechamento para gente, falando, né, voltando nessa questão das competências, das soft skills, dessas competências socioemocionais, dizendo assim, qual que é a dica que você dá, né, conhecendo muitos alunos aí dos cursos, né, de graduação e pós, para que as pessoas consigam, diante de tudo que a gente falou, dar conta de todo esse redemoinho, dessa velocidade. O que você aconselha do ponto de vista prático, assim, é ler, é meditar, é ficar offline X horas, se comprometer a ficar offline, deixar as coisas acontecerem. Qual que você diria que é o caminho para essas pessoas que estão dentro desse processo que leva muita gente hoje para o psiquiatra, né? Para tomar remédio, para poder, porque a coisa tá feia, né? Tá, e... por algum tempo eu acho que não vamos ter uma melhora assim muito iminente. Então, assim, se a gente for pegar o jovem, né, e você bateu muito nessa tecla do jovem, se eu for passar uma recomendação, né, eu acho que a gente tem que fazer uma pequena conta. Eu faço essa conta com todas as minhas turmas que eu tenho oportunidade, que é o seguinte, cara. Eu acredito que nós vamos até os 100 anos, né? Se der bom tempo aí, a gente chega lá. Né? Se a gente não exagerar demais nos sábados e nos domingos, a gente chega lá. Então, se a gente fizer uma conta, a turma que eu recebo na universidade chega com 19, alguns com 18, 19, 20 anos. E aí, se a gente fizer uma conta boba, né? Essa geração com certeza vai passar dos 100 anos. Então, assim, eles vão viver mais 4 vidas, possivelmente, né? Se ele tem 20 anos, vai chegar em 100, então tem mais 4 pela frente, né? Então, esse imediatismo, ele não faz muito sentido se você fizer uma análise muito simples. Você vai ter 4 vidas pela frente, né? Então... Não precisa correr tanto. Não. Essa talvez seja a primeira questão. Pensar em longo prazo, sabe? Pensar em longo prazo, essa sua preparação, os jovens pensam muito, né? E é propagado muito, a universidade está obsoleta, 4 anos para formar um jovem. Cara, às vezes está precisando até de mais do que 4, né? Pense que é o seguinte, dos 80 anos, se a gente fizer essa conta 20, 100, né? Dos 80 anos que você ainda tem para viver, 4 anos aqui pode fazer uma diferença absurda nesses 80 que você ainda vai vivenciar, sabe? Então, olhar um pouco mais a longo prazo. Adoro o quanto que essa geração questiona as coisas, isso é fantástico, né? Porque tem muitos pressupostos, muitas coisas que estão aí. Muitas crenças limitantes. Muitas crenças limitantes, né? Que precisam cair por terra, né? E esse questionamento é fantástico. Mas tem algumas coisas que elas são fundamentais, elas são importantíssimas. Então, saber questionar, balancear, né? Equilibrar isso aí e ouvir pessoas que te querem bem. Ouvir às vezes os pais, né, alguns colegas mais maduros, né? Esse equilíbrio aí, né? Lembrando que você vai viver esse tempo todo, eu acho que é uma grande saída. Eu não vou dizer que, né, durma tantas horas, ou não. Cada um tem sua realidade, seu ritmo, né? Mas eu diria que
nessa questão da ansiedade exacerbada, do imediatismo, é perceber que é o seguinte, cara, tem tempo. E a gente também tem uma questão, né, Romeu? Que é, quando a gente olha, por exemplo, uma rede social, você olha o sucesso de uma pessoa, o palco de uma pessoa, e você está olhando um estágio muito distante seu, mas na verdade essa pessoa ficou 20, 30 anos trabalhando para conseguir aquilo que ela conseguiu, e você olha como se parece que aquilo é muito rápido, porque como ela colocou aquilo na rede social ali imediatamente, você fala, poxa, olha lá, conquistou um prêmio. Mas ela fez, desde quando que ela fez um trabalho para conquistar aquilo que ela conquistou hoje, né? Quando você assiste, isso vai gerando uma espécie de frustração, porque você fala, tá vendo? Ele consegue, eu não consigo, e você fica perdendo tempo, né? De ficar olhando para a grama do vizinho em vez de olhar para a sua própria grama, né? É isso. Leva tempo para a excelência. Leva tempo, né? E a excelência, ela é cada vez mais premiada, porque a excelência que leva as boas histórias, como essa aqui que a gente teve. Obrigado, Romeu, pela sua presença aqui no Papo On. Fiquei muito feliz aí com o seu papo humano dentro da TI, e a gente vai ter depois conversar muito ainda mais sobre isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Espero você no próximo Papo On. Grande abraço e até lá.